Pois é, a depressão, ela vem, né, e acomete, né, a gente fala que é a doença do século, né, ela vem como maior do que uma tristeza. A tristeza, ela passa, a depressão, ela é algo que acomete o ser humano, o teu dia a dia, a rotina, perda de vontade de fazer o que antes dava prazer. Então, meio que é preciso uma ajuda tanto psicológica como psiquiátrica. Mas geralmente começa com algum fator que desencadeou, ou então diante das rotinas mesmo. Então ela começa com uma tristeza, só que os dias vão passando, então você perde a vontade de fazer as coisas que antes dava prazer, chegando ao ponto até de não querer se arrumar, então baixa a autoestima, e isso vai se prolongando por meses. Isso sim é diagnosticado como uma depressão. Os pais, eles têm que estar mais junto, né, desses adolescentes, principalmente. Os pais têm que ter uma atenção voltada não só para o corpo, mas para a mínima coisa que ocorra de mudança. Se o filho é tímido, mas ele está mais ainda trancado num quarto, quieto, ou ele sempre jogou, mas ultimamente vem fechado, jogando muito, então tem que estar atento, tem que estar junto desse adolescente. A adolescência é uma fase difícil. Desses pais, sempre eles no consultório, eles falam da dificuldade de acessar esses adolescentes, esses jovens. Mas de alguma forma é estar atento ao comportamento do filho. Hoje a automutilação, ela vem nos consultórios e nos hospitais como bem maior do que o uso de drogas entre jovens e adolescentes, né? A gente percebe aí até vários surtos dentro de escolas. Algumas vezes até numa sala de aula, metade da sala de aula utiliza da automutilação para camuflar, na verdade, essa dor. Então, o que eles pensam? Quando eu me corto, eu camuflo a minha dor emocional ou aquilo que está me trazendo desconforto. Só que essa automutilação, ela é em curto prazo. Para ser um bem-estar a longo prazo, precisa-se de desenvolver a fala. Esses adolescentes, eles têm dificuldade de falar dessa questão emocional. Então, o que acontece? Eles entram na internet, veem grupos, muitas famosas e famosos que estão aí e que compartilham com eles a automutilação e como que isso, uma época da vida deles, funcionou. E aí a gente vê, né, essa automutilação crescendo a cada dia. Geralmente são pessoas, como eu falei, que têm dificuldade de se expressar, tanto verbalmente como num grupo social. São pessoas que a gente pode perceber que já sofreram bullying. Entre adolescentes de 14 e 16 anos, geralmente eles sofreram antes ou vêm sofrendo, né, o bullying. E aí eles veem essa forma como ou para camuflar, ou então para desviar a dor. Muitos casos ocorrem, muitos casos já atendi de automutilação. É preciso ter um trabalho comigo, com a família precisa estar atenta e dar um apoio emocional a esse adolescente para ele poder sair do quadro de uma forma mais saudável. Esse tratamento, ele dura em média quanto tempo? A gente não pode, existem alguns protocolos e algumas, né, que falam tantas sessões. Geralmente eu não coloco em tantas sessões, a gente pode dizer que, porque a gente está falando de ser humano e cada jovem vai lidar com aquilo de uma forma, né, diferente. Então tem casos que possam ser que tenham 12 sessões, mas tem casos que duram um ano. Enfim, vai depender do quadro realmente, porque a automutilação, ela não vem sozinha, ela vem sempre associada a algum transtorno. Então, o transtorno alimentar, ou o bullying, como eu falei, ou a depressão, ou o transtorno obsessivo compulsivo. Então, muitas vezes a automutilação não é o fator primário da vinda à terapia. Existem outras coisas, a ansiedade, né? E aí é preciso ter todo esse tratamento. A gente vê hoje essa questão de automutilação em qualquer classe social. Se a gente pegar nesses colégios, tanto municipal como particular, a gente vê grupos de adolescentes, né, que estão se automutilando. E os pais, eles precisam observar, porque eles utilizam roupas de manga comprida, quer dizer, aqui é um local muito quente. Então não justifica, tá um sol e um adolescente tá de moletom o tempo todo. Então é bom estar atento a isso. É importante frisar que nem todo adolescente que se corta hoje vai se cortar para sempre. Tem alguns adolescentes que eles fazem porque ouviu o outro colega falar assim, caramba, funciona. E aí ele se corta. Mas não necessariamente ele precisa fazer isso, né, sempre. Então é importante que os pais, esse diagnóstico precoce facilita demais o tratamento. Agora é importante observar isso e estar atento, como eu falei antes, né? Não adianta chegar, o adolescente vai para o quarto, se tranca e o pai vai
Porque a correria do dia a dia faz com que a gente camufle algumas coisas ou então não enxergue. Pois eles devem pedir ajuda. Ah, eu tenho dificuldade. Então tenta. Existe no mínimo uma pessoa que você sente segurança. Uma. Comenta com ela, pede ajuda, fala da tua dor, do teu desconforto, do que tá, né, do que tá desconfortável, que coisas precisam melhorar e busca ajuda. O adolescente ele pode, mãe, eu preciso ir a um psicólogo, a uma psicóloga para conversar e para poder entender que outras estratégias eu posso utilizar para lidar com as minhas frustrações que não seja automutilação. A depressão é tratada com psicoterapia e o medicamento. Tem que ter essa associação. Para que o medicamento ele vai ajudar esse paciente a ele retornar, né, junto com a terapia, ele retornar a ter um para quê na vida, a ter um sentido, buscar realmente um sentido, para voltar à sua rotina e à vida normal.